Olá, eu sou a Rosa. No nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre um grande mistério que assusta a humanidade, a morte. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. E sempre se lembre de dar aquele seu like. Compartilhe esse vídeo também, ajude aí a engajar no nosso canal. Vamos então ao nosso vídeo de hoje? No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre um grande mistério da humanidade que é a morte. Cientificamente, sabemos que podemos viver indefinidamente, afinal, nossas células se renovam a cada dia. Mas por que morremos? Qual é a causa primária da morte do ser humano? Vamos ler Romanos 6 e o versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós aqui, através da Bíblia, entendemos que todos nós, seres humanos, morremos porque também pecamos. E esse pecado, como nós já dissemos em outros meditando, ele nos afasta, ele nos desconecta de Deus. E Deus é a fonte da vida. Mas, então, será que a alma pode morrer? Vamos ler Ezequiel 18, versículo 20. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Então aqui a Bíblia é categórica ao dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Mas se a Bíblia diz que todos nós pecamos e que vamos morrer, e aqui também nós lemos que a alma que pecar, essa morrerá, então existirá alguém eterno? Vamos ler 1 Timóteo 6, o versículo 15 e 16. Diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então aqui a Bíblia diz que só existe um que é imortal. E esse é o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Deus. Bom, vamos ler Gênesis 2, versículo 7. Ele fala um pouco sobre como o homem foi formado. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E agora iremos lá em Eclesiastes 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, aqui nós vemos lá em Gênesis que a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Então ele pegou aquele boneco, soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E em Eclesiastes nós vemos então que quando o homem morre, o corpo, que é o pó, volta à terra. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Ou seja, Deus sopra o fôlego de vida no homem e quando o homem deixa de existir, esse fôlego volta para o seu doador original, que é Deus. E se você for em Hebreus 9, o versículo 27, diz o seguinte: e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Então perceba que a Bíblia faz uma explicação desde o início ao fim. Ela diz: Deus criou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O homem morre e então o corpo volta ao pó e o fôlego volta para Deus. E aqui nesse verso diz que o homem vai viver uma única vez. Então ele vai nascer, viver e morrer e então vai vir o juízo. E depois dessa passagem pela terra, ele vai se encontrar com o juiz de toda a terra, Deus. E vai ver aí um julgamento que nós já falamos em outros meditando,
e ele vai se encontrar com esse grande juiz que é Deus Todo-Poderoso, que nós já falamos no início, Criador dos céus e da terra. E aqui em Eclesiastes, ele ainda faz alguns outros esclarecimentos. Vamos ler Eclesiastes 9, o versículo 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E então aqui nesse versículo que nós lemos, ele fala de forma muito clara: os mortos não sabem de coisa nenhuma, eles estão no esquecimento. E como nós lemos no verso anterior, o pó volta ao pó, o corpo que é pó volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. E a pessoa fica no esquecimento. Ela não sabe nada que passa aqui ou em outro lugar. Isso que a Bíblia diz aqui, que está no esquecimento. Então, nós precisamos pensar nisso para que nós tenhamos uma vida plena aqui. O seu dia a dia, o meu dia a dia deve ser pleno, deve ser grandioso, porque aqui, segundo o que nós lemos, é essa vida que nós temos. E nós temos que vivê-la com intensidade, amando, respeitando e ajudando o nosso semelhante. E dizendo para as outras pessoas o quanto elas são importantes para nós. Não adianta você e eu deixarmos para falar com as pessoas o quanto nós a amamos quando elas estiverem no túmulo, porque elas não vão ouvir as nossas palavras. Então, eu quero fazer um apelo a você. Tire hoje o dia, ligue para alguém, fale com alguém do seu amor, do seu carinho que você tem por essa pessoa. Aproveite enquanto essa pessoa está viva, porque aqui a Bíblia diz: ao homem cabe viver apenas uma só vez e depois o juízo. Então, vamos aproveitar o nosso dia a dia e demonstrar o nosso amor, o nosso carinho. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo nosso estudo de hoje. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse estudo, que ela seja guardada, protegida por Ti e que na vida dela haja paz, amor, alegria, prosperidade, união. Senhor, dá-nos um bom domingo, uma semana feliz, guardado debaixo da Tua santa proteção. É o que eu te peço em Teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo, compartilha. Na próxima semana estaremos aqui outra vez, continuando esse estudo aqui no Meditando. Eu vou esperar você.